Bom, galera, então tá aqui o nosso resumão de física. Eu tenho certeza que você vai passar no Enem, beleza? Você vai passar no Enem. Agora vamos lá. A massa atômica. No SI, ela é representada pela letra U e um U corresponde a 1/12 do átomo de carbono. Então, se a gente pegar a massa tipo de um átomo de carbono e dividir por 12, vai ser igual a 1 U. Isso vai fazer mais sentido daqui a pouco porque ser do carbono e porque ser 1/12. Mas vamos lá. É, Às vezes a gente precisa calcular uma média ponderada do elemento, porque na natureza o elemento ele pode ter uma massa atômica diferente por causa de nêutrons. Então em um lugar ele pode ter uma massa 22, no outro 20 e assim vai. E para a gente achar um valor médio, um valor padronizado para a gente usar, que nem está na tabela periódica, a gente tem que fazer uma média ponderada como na seguinte forma. Vamos lá, vamos interpretar isso aqui. A média ponderada, a massa ponderada de um átomo vai ser a massa, a massa que ele apresenta em algum lugar multiplicado pela abundância dele, lembrando que a abundância é em porcentagem, somado com a segunda massa que ele apresenta multiplicada pela abundância dela, que também é em porcentagem, e tudo isso dividido por 100. Lembrando que aliás, por que 100? Por que a gente divide por 100? Porque se são porcentagens, o A1 somado com o A2 vai dar sempre, sempre, sempre mesmo 100%. Sempre vai dar 100%, porque não tem como você ter 101% de um elemento, não faz sentido nenhum. É por isso que é dividido por 100. E nota, se o elemento tiver, sei lá, três massas encontradas diferentes, você vai continuar, você vai colocar aqui, ó, M2, M3 multiplicado pela sua terceira abundância, tudo isso dividido por 100, lembrando que nesse caso o A1, A2 e o A3 teriam que dar 100 também, não muda, nunca muda, independente do número de abundâncias que tiver. Agora vamos para a questão do simulado, porque muita gente ficou com dúvida, que é essa aqui, ó. O cobre consiste em dois isótopos dessa massa e dessa, sendo que a abundância do primeiro é essa e a do segundo é essa. Eu vou, para facilitar, arredondar os valores para ficar mais facinho, né, da gente fazer isso aqui. Bora lá. Se a gente, sei lá, ó, a massa ponderada dele vai ser 63, que eu vou arredondar ali do 62,96, multiplicado pela sua abundância. Qual que é? 70,5. Vou colocar esse parênteses. A gente vai somar com 65 multiplicado por 29,5 e tudo isso dividido por 100. Vamos lá. Esses valores vão dar o quê? Vão dar 6.359 mais 1917. Ah, pera, eu tô confundindo as coisas. Tô confundindo. Desculpa. Vamos fazer com calma isso aqui. Vamos fazer com calma isso aqui, né? Se a gente multiplicar. Espera que eu não sei fazer de cabeça isso aqui. Se a gente multiplicar 63 por 70,5, vai dar 4,441 e meio. E a gente vai somar isso aqui com 1917,5. E tudo isso a gente divide por 100. Que vai resultar em
6.359 dividido por 100. Aí é só a gente cortar esses dois zeros e passar a vírgula duas casas para cá. Então vai estar aqui. Então a massa ponderada vai ser igual a 63,59 o que? Sempre a unidade vai ser U para essa massa atômica ponderada. Então, tá, gente, desculpa, eu tive que fazer um corte. Bom, então a massa ponderada disso aqui vai ser 63,59 unidades. Claro que, se eu aproximei, não vai dar exatamente isso. Qual que é o valor mais aproximado desse outro valor que a gente conseguiu? Seria o E, que é que nem na prova, 63,55U. No caso, na prova do simulado, a resposta seria A ou E, porque o Dani repetiu o 63,55 nas alternativas. Enfim, a gente já fez esse simulado. Vamos lá. Mols e gramas por mol. O mol é uma unidade de medida que representa 6 sextilhões de unidades de algo. Algo, realmente algo. Se eu tiver um mol de banana, quer dizer que eu tenho 6 sextilhões de banana. Enfim, o Dani já fez isso na aula, acho que já está bem fácil para todo mundo. E agora, de acordo com os teoremas, se a gente tiver um mol de um elemento ou molécula, o peso dele em grama vai ser igual ao valor numérico, sim, o valor numérico da massa atômica. Vamos fazer esse exercício e eu vou explicando o que eu quero dizer com isso aqui, ó. A gente precisa calcular a massa molecular da água e quantos gramas por mol ela tem. A fórmula da água é essa aqui. Quer dizer, a fórmula não, né? A molécula da água, tudo. E aqui a gente tem a massa atômica dela. Não precisa saber interpretar isso para a prova, só fiz aqui pra gente ter um valor. Se a gente somar aqui então, vou arredondar, beleza? Duas vezes o H, né? Porque tem esse coeficiente, esse numerinho aí. Então, 2U mais 16U vai dar igual a 18U. Certo? Essa aqui é a massa molecular dele. Aliás, a massa molecular é literalmente isso aqui, ó. Você vai somar você vai somar a massa atômica de todos os elementos que tem nessa molécula. E isso aqui vai ser sua massa molecular. Agora ele quer saber quantos gramas por mol a gente tem. Antes a gente tem que saber, né, quanto a gente tem aqui. E é isso que fala o teorema. A massa... Pera aí. Se a gente tiver 1 mol de água, o peso em gramas dessa quantidade vai ser o valor numérico. O que é o valor numérico? É só o 18. É só isso aqui. A gente descarta a unidade, o 18. Então, 1 mol de água tem... Se 1 mol de água... Pera. Se a água tem 18U, então, isso quer dizer o quê? Se ela tivesse 1 mol, ela teria 18, só que dessa vez gramas. Então, ela tem 18 gramas a cada mol. Com isso, a gente pode fazer uma regra de 3. Por exemplo, eu tenho 18 aqui. Se eu tenho 18 gramas em 1 mol de água, quanto eu vou ter em 2? A gente faz aqui a proporção e é só multiplicar cruzado. Isso aí é fácil, aqui vai dar 36 e, enfim, a gente pode fazer isso aí. Então, gramas por mol, ele quer dizer o que pra gente? A cada mol de uma molécula ou elemento, a gente vai ter um determinado peso em gramas disso aí, certo? Vamos passar. Exercício 2. A gente tem uma fórmula, as informações, de acordo com esses dados, ele quer a massa molecular caso a gente tenha 3 mol de hidrogênio e a quantidade de moléculas de água caso houvesse 2 mol de água. Certo. Ele está falando aqui na parte 1 que a gente tem 3 mol de hidrogênio. A equação já está balanceada, todos têm coeficiente estequiométrico 1, mas agora a gente tem que mudar. Ele diz que tem 3 de hidrogênio.
como que a gente balanceia essa equação? Fazendo o balanceamento, que eu não vou fazer aqui, porque tem inclusive em outro vídeo, vai ficar assim o balanceamento. Os três os três membros vão ficar com o coeficiente 3. Então, se a gente tiver 3 mol de hidrogênio, qual vai ser a massa molecular da água? Bom, o coeficiente é 3, então a gente tem 3 mol. A gente sabe que a massa... Como fala? Em 1 mol... Desculpa, gente, eu tô um pouco confuso hoje. Em 1 mol, que seria o 1 multiplicado por H2O, que a gente pode omitir esse 1, né? Em 1 mol a gente tem 18U. Então em 3 mol a gente vai ter X. É só multiplicar cruzado, a gente vai ver que a resposta do 1 vai ser 3 vezes 18, vai dar 54. Então a massa molecular vai ser igual a 54 unidades. 54U no caso, né? E agora ele quer saber a quantidade de moléculas de água caso houvesse 2 mol de água. Se tivesse 2 mol de água, ou melhor, para qualquer coisa, se tivesse 2 mol de, não sei, 2 mol de caneta Bic vermelha, sempre vai ser a mesma coisa. Se 1 mol vai valer 6 vezes 10 elevado a 23, 2 vai valer quanto? É só a gente multiplicar cruzado. 2 vezes, ó, vai ficar x é igual a 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, que vai ser igual a 12 vezes 10 elevado a 23. E se o exercício pedir para a gente deixar no sistema internacional, em notação científica, a gente tem que colocar 1,2, né? Então é só a gente fazer assim, ó. É só a gente fazer 1,2 multiplicado por... A gente desceu uma casa, então a gente tem que aumentar uma casa, quer dizer, um número aqui no expoente do 10. Então fica a 24. Certinho. Então, se fosse em notação científica, a quantidade de molécula de água seria 1,2 multiplicado por 10 elevado... Confundi tudo, desculpa. 1,2 multiplicado por 10 elevado a 24. Aí. Próximo. Volume molar. Esse aqui é um pouquinho mais chato de entender, mas eu vou tentar explicar. O Avogadro, que foi um químico, ele mostrou por meio de cálculos que se a gente tivesse a mesma quantidade de moléculas de duas fórmulas, duas substâncias diferentes, a gente teria o mesmo volume delas. E isso vale para as condições normais de temperatura e pressão, que é essa aqui que eu coloquei. É muito importante vocês lembrarem disso aqui, ele não vai colocar na prova. Só as condições... Tem uma outra ali que não é condições... Ó, faz assim. Vocês decoram isso aqui. E se ele pedir outra condição, ele vai colocar na prova, certo? E em outras palavras, um mol de qualquer molécula na CNTP vai possuir um volume igual a isso. Então se a gente tivesse dois recipientes igualzinhos, e eu colocasse um mol de água e um mol de óleo, eles teriam exatamente o mesmo volume, eles ocupariam exatamente o mesmo espaço. E a mesma coisa se eu colocasse, se tivesse dois recipientes, e eu sei que essas duas substâncias que são diferentes, esse aqui tem uma substância 1, esse aqui é a substância 2, eles ocupam exatamente o mesmo espaço dentro desses recipientes, eu também posso dizer que eles têm a mesma quantidade de a mesma quantidade de moléculas, certo? Vamos para um exercício. De novo aqui o negócio da água, porque é facinho da gente trabalhar. E com esses dados, qual seria o volume de um pote de água se sua massa fosse de 180 gramas? Eu vou desconsiderar a massa do pote
a água que está pesando 180 gramas, certo? A gente, como que a gente consegue, qual unidade a gente consegue relacionar com o volume? A gente consegue relacionar com o volume apenas o mol, certo? O volume ele vem de tipo 24, 22,4 é igual a 1 mol. Então a gente só consegue relacionar com o mol. Só que o mol a gente consegue relacionar com o quê? A gente consegue relacionar com a unidade em U, por causa do gramas por mol. Então se a gente achar quanto vale 180 gramas em U, a gente consegue transformar para mol, e de mol a gente transforma... Não, e esse mol a gente usa aqui e transforma para volume. Fica um pouco doidinho aqui, só que vai dar certo. Vamos lá. A gente sabe que 18U, ou melhor, 18U vai valer 18 gramas em 1 mol. Então, 18 gramas é igual a 1 mol, e 180 gramas vai ser igual a quanto? X. A gente multiplica cruzado, o X vai ser 10 mols. 10 mol. Agora a gente sabe que ele tem 10 mol. É essa equação. Se a gente fosse balancear aqui, teria 10. Aqui 10 também. Aqui vai ficar muito feio 10. Vamos relacionar agora com o volume. De qualquer substância, 1 mol vai valer 22,4. 22,4 litros. Então, 10 mol vai valer quantos litros? Ou melhor, eu vou mudar para y, só pra gente não confundir com o x aqui de baixo, tudo bem? A gente vai, aqui ó, y vezes 1 vai ser igual a y, e 10 vezes 224 vai ser, 22,4 vai ser igual a 224 litros. Eu vou apagar isso aqui porque ficou bem feio. Nossa, ficou muito feio. Foi mal, gente. Opções de ponteiro. Então a gente sabe que o volume que 10 mol de água vai ocupar vai ser de 224 litros. E a gente descobriu isso pelo peso, porque a gente relacionou o peso com a quantidade de mols que ela tinha e a quantidade de mols com o volume. Então a nossa resposta para o exercício é essa aqui, ó. Certo? Bom, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E agora, galera, bora passar no Enem, que, assim, Enem 2014, eu tô ligado que vocês vão bem sim, que vocês estão estudando bastante aí pra... Eu não sei o que vocês querem fazer, mas vocês vão passar assim no Enem 2014.